Oi, todo mundo! Eu peço desculpas que eu ainda não tenho o fundo exatamente como eu quero, eu estou em processo, mas eu decidi colocar o biombo nesse porque tanta gente queria ver esse biombo, então eu não tinha muito o que colocar aqui, então eu coloquei a foto de inspiração, que é, na verdade, é um olho bem esfumado, mas ele tem um tiquinho de editorial com a sobrancelha só um tiquinho mais forte. E é o meu primeiro vídeo pensando em visuais pro outono e inverno. Vem alguns outros em seguidas com algumas tendências que eu sou bastante fã. Eu não gosto muito de acompanhar tendências, porque pra mim moda tem tudo a ver com você se auto-expressar, mas eu acho que é interessante a gente ver o que fica mais em voga, dependendo do clima. E eu espero muito que vocês gostem, todos os produtos usados vão estar linkados ali no blog. E vamos ao tutorial. Ao invés de ir com uma base transparente, eu vou começar com uma base que é um tom meio de bronze. E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, subindo até o côncavo. Essa daqui é a Creaseless Cream Eyeshadow da Benefit na cor Flatter Me, que é uma cor muito bonita. Ela tem um leve tom de ameixa no fundo dela e combina bastante com outono. Eu vou pegar um pouquinho extra aqui no meu dedo e vou utilizar rente aos cílios inferiores. Pode aplicar bem assim, sem ser muito detalhista, mais esfumadinho, porque logo eu vou fazer a minha pele depois, então... Agora com o meu lápis marrom, que obviamente é muito usado e amado. Esse aqui é o meu 24/7 da Urban Decay na cor Demolition. Você pode usar preto também se você quiser intensificar ainda mais o efeito. Mas eu vou aplicar meu lápis marrom, escolho um macio, rente aos cílios. Não precisa ser uma linha super certa. Logo depois eu utilizarei o meu pincel aqui. Esse daqui é o pincel chanfrado do Kit Amazing Pink, da Pink Gloss. E eu vou esfumar pra dentro daquela cor inicial. Se você não tiver uma base para sombra já colorida, você pode utilizar um lápis também, para intensificar as cores. E rente aos cílios inferiores. O mesmo processo, vou aplicar o lápis marrom e esfumar levemente com um pincel. Agora, com um pincel de aplicação de sombras do Kit Amazing Pink, eu irei fazer uma mistura de duas cores da minha paleta de 26 cores neutras, que é esta primeira aqui e um pouquinho deste dourado. E o resultado que eu quero obter é um marrom com um pouquinho mais de dourado no fundo e que eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, pressionando, levando até o côncavo. E com o próprio pincel de aplicação, eu vou meio que desenhar aqui um puxadinho. Pode ver que eu tenho a sombra mais puxada aqui, mas não é nada demasiadamente marcado. Só uma guia que nós vamos esfumar. Nós não queremos que seja tão marcado, mas nós queremos que exista. Com a mesma cor e o mesmo pincel, eu vou passar rente aos cílios inferiores, mas só nos 2/3 finais. Com o pincel de esfumar mais redondinho do mesmo kit, esse daqui é o EN8, eu utilizarei este tom, que é um coral alaranjado, levemente, mas antes, e eu já vinha me esquecendo, com o pincel mais limpo eu vou esfumar o tom de marrom. E agora sim, eu pegarei um pouquinho deste tom e colocarei no côncavo. Com esse pincel de aplicação de sombras, eu vou utilizar o preto da paleta de 26 neutra, misturado com o preto da minha paleta de 88 cores mate. Coloquei só na pontinha deste pincel e vou aplicar mais rente aos cílios superiores. Eu faço um movimento de vai e vem com o pincel para já esfumar ao mesmo tempo que eu aplico. E colocar no 1/3 exterior aqui dos cílios inferiores. Para deixar tudo isso mais limpo, eu vou utilizar um pincel de sombras chanfrado, que fica bem prático de aplicar iluminadora. No caso, eu vou utilizar essa daqui, que é uns 3 tons abaixo da minha pele, de fundo amarelado, da paleta de 88 mate também. Então, rente ao pico da sobrancelha, mas a sombra eu levei um pouco mais pra cima, até o osso, e você não quer perder essa definição.
Uma aplicação de leve, próximo ao lacrimal. E com ele com bastante sombra até, bastante produto, eu vou limpar essa asinha aqui. E definir um pouquinho mais. Daí o efeito fica esfumado, mas fica bem suave. Comodidade, agora eu vou utilizar um pincel menor. E na minha paleta de 26 cores neutras eu vou utilizar este tom acobreado. Só um pouquinho aqui próximo do lacrimal, nos cílios inferiores. Com o mesmo lápis marrom que eu utilizei no começo, eu vou preencher minha linha d'água superior e inferior. Uma dica que sempre é útil é quando você for preencher a linha d'água superior, coloque seu espelho para baixo, ajuda bastante. Agora eu vou curvar os meus cílios. O meu curvador é da Contém 1 grama e ele é fenomenal. Eu preciso ainda escrever uma resenha dele porque eu amo ele. De máscara eu vou utilizar a Super Curlalicious da Avon. É uma das minhas máscaras prediletas para deixar os cílios bem separadinhos, bem naturais. E eu gosto do contraste dos cílios mais naturais com esse olho bem esfumado, bem marcado. Nos cílios inferiores, eu vou colocar um pouco mais de produto, que eu quero que tenha um certo peso, essa linha inferior. Olhos estão prontos, eu vou preparar a minha pele e eu já volto pra falar com vocês. Eu quero realmente ter um blush super forte, então eu utilizarei esse daqui, que é mais um iluminador rosado da minha paleta neutra, com um pincel do mesmo kit que eu utilizei o vídeo inteiro. Só pra ter uma diferença do resto da minha pele. E a minha pele eu preparei com uma cobertura um pouquinho mais matificada. Eu utilizei... só um segundinho. Vamos lá, eu utilizei a base Matte Velvet Plus da Makeup Forever. A cor que eu uso não tá escrito, mas eu deixo anotado na lista de produtos usados no blog. E eu utilizei também a Matte Velvet Plus como pó. E ela deixou a cobertura mais pesada, um pouco mais perfeitinha. E por fim, ao redor dos olhos eu utilizei o corretivo Well Rested da Bare Minerals. Eu vou deixar minha sobrancelha um pouquinho mais marcada, mais forte. Para isso eu vou utilizar o lápis de sobrancelhas da Candice Berenice na cor Castanhel. Obviamente as minhas sobrancelhas já são mais marcadas por natureza, elas já são mais fortes. Mas você quer aí colocar um pouquinho mais de definição nas suas, mesmo que elas sejam bem mais fraquinhas. Então eu vou preencher todos os espaços que não tem fiozinhos. Então eu quero que ela fique assim, bem mais definida. Acho que você pode ver a diferença. Obviamente, você respeite o formato da sua sobrancelha, a cor da sua sobrancelha. Se você for loira, vai ficar meio que maluco colocar uma sobrancelha tão escura quanto a minha, por exemplo. Por fim, para batom eu vou utilizar um rosa bem clarinho, bem pálido. Esse daqui tem um nome bem propício, o nome dele é Pali, da linha Duda Molinos. Então, este daqui é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado. É um dos meus visuais prediletos para o outono e inverno, porque além de sempre estar em tendência nessas estações, é fácil de fazer e vai valorizar qualquer tom de pele. Então, eu gosto muito disso. Muito obrigada por assistirem. Se vocês quiserem a lista de produtos, ela tá linkada ali no post do blog, que tá ali embaixo. Caso vocês não saibam, eu fiz um Instagram recentemente, então se você quiser me seguir no Instagram, vai ser um prazer. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um joinha, que eu acho que é deste lado. Eu acho que é deste lado. Espero que eu esteja certa. Muito, muito obrigada por assistirem, pelo carinho de vocês, por tudo. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.